perfeito. Você adora dobrar as coisas que tem. Nossa, são metódicos demais. Porque eu gosto de coisas que sem esforço você consegue, dobrar. Legal. O que eu tava conversando com a Alex hoje cedo era sobre como as religiões elas servem para certos tipos de pessoa. Cada pessoa tem uma visão de vida, um jeito de ver a vida, e aquela religião muitas vezes Encaixa como encaixa uma luva. como uma luva com aquela pessoa. E eu fiz uma analogia justamente sobre visão. Porque eu sempre fui uma pessoa que usei óculos, né? Eu não enxergo nada assim, sem lente de contato, sem óculos. E assim como a lente de contato e óculos, se você usar um grau menor ou maior, você não vai conseguir focar, você não vai conseguir enxergar bem. E é a mesma coisa com a religião, porque tem religiões que uma outra pessoa pode ver uma coisa, pode entender muito bem aquela coisa e você não. Um exemplo, às vezes aquela pessoa é uma pessoa que tende a ver a vida de uma maneira mais, vou te dar um exemplo, cristianizada, né? Como Deus cuidando, Deus provendo, Deus guiando. Essa pessoa ela consegue ver nitidamente isso. E eu vou te dar um exemplo porque eu sempre fui no início da igreja do cristianismo e eu gostava muito de ir aos cultos, só que eu sentia que as pessoas sentiam coisas que eu não sentia. Eu via aquilo, não, então a pessoa, não, é que é essa visão, a palavra e tal. E eu ouvindo aquilo, parecia que eu tava com outro óculos, sabe? Tava embaçado sabe ainda. Sabe que você tava embaçado a lente? Você colocou o óculos do cristianismo, mas ainda tava embaçado. Tava embaçado. Não tava nítido. Não tava nítido, não tava claro. E depois eu fui conhecendo, pesquisando mais e eu vi que quando eu coloquei as lentes do budismo, foi quando clareou pra mim, porque as minhas ideias se assemelhavam com as ideias do budismo, né? Uma ideia muito de autofazer, né? Como se realmente não tem muito um terceiro, e sim a responsabilidade parte de você, 100% de você, assim. Então, isso eu tô falando da minha ideologia, né? Mas, se alguém colocar a minha lente, ela também talvez não enxergue do jeito que ela quer. Vamos usar um exemplo, uma pessoa de Umbanda, eu posso com a minha ideologia pegar e passar esse óculos para ela, só que ela enxerga de outra maneira também a vida, então não faz nenhum sentido. O que eu estou dizendo com isso? É que nenhum é certo nem errado, só que cada lente, cada óculos funciona para cada indivíduo, sabe? De uma maneira diferente. A gente até falou que é como se todos nascessem míopes. Você é míope. Porque se você precisa, por exemplo, de um 0.5 de lente, e aí a gente pega, por exemplo, o cristianismo que é mais universal, vai servir. Mas às vezes se seu grau, né, de miopia é muito maior, ou seja, talvez você esteja com a visão um pouco mais ampliada e precisando de mais nitidez, talvez não sirva. E tenha religiões que sejam mais... que tenham esse grau, né? Tem esse grau. E principalmente entender que você... não dá pra todas as lentes, né, a pessoa conseguir ver exatamente certo ali com todos os graus, porque... Total, não tem lente universal. Não tem essa lente universal. Não tem uma lente que serve pra mim e pra você, que tem grau diferente. E isso é uma ideia bem complexa, assim, mas... Eu achei fácil Vocês de vão entender. Né? Eu achei muito fácil. Até de entender também, porque às vezes, por exemplo, seus pais, sua mãe, seu pai, ou familiares, amigos, se encaixam muito bem com uma ideologia, e aí você, às vezes, que é de uma outra, acha que tá errado, mas não. A lente deles, a necessidade de visão deles já se encaixou com aquela armação. Com aquela armação. E aí a sua não. E tá tudo certo, porque você tem que buscar a sua nitidez. Mas lembrando, o objeto é o mesmo. A gente tá tentando focar. Esse é o ponto principal. O objeto é o mesmo porque a gente vive nessa realidade, né? Então, igual eu tava falando pra Alex, a gente tem, se você olhar, mãos, braços, pernas, tem os mesmos sentidos, né, do mundo, que é o mundo físico. Então você também tá vendo esse vídeo, ou talvez você não tenha visão, você não tá vendo, mas você, no geral você tá sentindo alguma coisa, tá tocando alguma coisa, tá ouvindo o que eu estou falando, então todo mundo tá na mesma realidade, só que de visões diferentes. Então talvez você veja o mundo de uma maneira diferente da minha. Com certeza. E com certeza você vê o mundo de uma maneira diferente da minha. E não dá pra descredibilizar o outro. Então eu tô falando isso justamente porque no passado a gente descredibiliza, né? Tipo, não, isso não funciona. Ou aquela visão não funciona. Só que eu vejo que todo mundo funciona de uma maneira ou outra, sabe? Eu tava falando pra Alex justamente isso. Eu tenho amigos que vivem desde cedo na igreja, são extremamente regrados. E eles também
colhem muitos frutos bons, assim, mesmo com aquela visão, né, que eu posso acreditar às vezes mais fechada, mais restrita, mas eu vejo que ele também consegue atingir todos os objetivos ali para a vida dele de uma maneira ou outra. Então não dá para falar, putz, não, essa visão é melhor ou a outra visão é melhor, porque não tem uma visão necessariamente melhor. É a visão que se encaixa com a sua realidade. Então se você tiver alguma dificuldade, só troque de lente. E daí você vai conseguir focar melhor. E aceite que as pessoas também têm necessidades de visão diferentes. E não muda o fato de que vocês estão na mesma realidade, mas com necessidades de visão diferentes. Então pensa que a religião é um grande oculista. Quem cuida dos olhos? Acho que o universo, Deus... Não, mas o profissional médico. É o oftalmo, né? O oftalmo. A religião, as religiões, ela faz parte da medicina oftalmologista. Caramba, Aí, foi Foi pesado, boa. o negócio foi fundo. Mas pensa que são vários médicos especialistas dentro de oftalmo e eles vão analisar cada paciente. Então pensa que vai se encaixar ali, eles vão achar o nível da lente que funciona. Eu queria só deixar uma pergunta pro próximo vídeo que eu vi. A menina fala assim: não existe autoconhecimento, só existe conhecimento sobre o que te controla.